Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Eu sou uma pessoa extremamente prática, porque eu aprendi a viver. Eu digo sempre que quando nós saímos de Moçambique, então a gente não sabia fazer absolutamente nada. E de um dia para o outro eu virei uma pobre menina rica. E a pessoa que nos esperou no aeroporto tinha uma plaquinha escrito assim: espero a família Smith. Era tudo que a gente sabia do Brasil. Estamos falando de 1975, quando você não tem Google e não tem nada para saber o que vai acontecer do outro lado. Hoje essa realidade dos nossos jovens não tem nada a ver com a minha realidade. Quando a gente fala sobre bullying, um dos livros que eu escrevi foi As 12 Mulheres da Bíblia, e eu me identifico muito com a Ruth, porque Ruth foi estrangeira. E eu passei a vida toda sendo estrangeira. Eu me lembro que nós fomos morar no interior de São Paulo. As pessoas perguntavam o nosso nome e eu falava com sotaque português. E eles gozavam muito. A escola sabia que tinham vindo 2 meninas da África, então as pessoas iam na nossa sala ver se as meninas que tinham vindo da África eram macacos. Para umas 2 crianças de 11 e 12 anos, isso era terrível. A minha irmã não falava o nome dela, porque se ela falasse as pessoas riam. Então ela escrevia na lousa o nome quando ele perguntava o nome. A gente sofreu bullying, que para todo mundo não era nada, mas para 2 meninas que tinham deixado tudo, família. Durante 10 anos nós ficamos no Brasil sem poder comunicar com ninguém, porque a dona Umi Abdul era guarda prisional, a minha mãe, e foi por causa dela que os presos, pastores e missionários conseguiram sair, porque minha mãe trabalhava na cadeia, ela conseguiu fazer passar a documentação numa época que não tinha Google, não tinha jeito nenhum, eles iam ser fuzilados. Então a família inteira teve que ir embora. Durante 10 anos nós nem escrevíamos carta porque não podíamos colocar o Smith atrás. E foi assim que eu passei a minha adolescência. Escondida, mas não escondida. E meu pai, com a maneira dele ser toda, então ele sempre com aquela maneira dele fazer, a gente era quase que obrigado a cantar, para dizer para vocês que os pais não são os melhores, mas são os únicos que nós temos. E a Bíblia, quando diz honra teu pai e tua mãe, não quer dizer que te deu o melhor pai. E a gente honra exatamente por isso. E eu continuo honrando meu pai e minha mãe, porque eu acredito que ele fez o melhor que ele sabia. Ele errou, querendo acertar, mas ele fez. E eu me lembro da minha mãe dizendo: eu não canto não, porque teu pai acha que eu tô cantando errado. E ela sempre dizia isso. Minha voz é boa no cinema mudo, mas minha mãe morreu afônica. E eu falei: mamãe, lembra que a mamãe falava isso? Ela falou: falava mesmo, minha filha. Eu falei: pois é, e hoje a mamãe não consegue falar. Dá pra confessar isso e receber sua voz de volta? Porque ela falou isso tanto tempo, só no cinema mudo. Minha mãe ministrou muita gente. No enterro dela veio gente de todos os lugares do mundo. Eu me lembro muito das orações da minha mãe. Sempre que ela começava a orar, ela dizia: querido Deus e Pai. Porque ela aprendeu a chamar a Deus de Pai. Da parte da minha mãe, eu tenho uma ascendência forte. E a gente não sabia o que fazer com tudo isso. Por que tem peso aqui? Por que você tem peso aqui? Por que a tua história não é igual à minha? Mas eu sei que quando eu conto a minha história, Deus começa a trazer coisas da tua história na cabeça. E a gente trazia esse peso da história porque Deus tinha coisas novas para fazer na frente. E isso chama-se identidade. E esse homem, que era um dos primeiros fabricantes de cal, era um homem que temia Deus do jeito dele. E ele foi passando isso para todos nós. Para minha mãe consequentemente para a gente. E a gente viveu num quê em casa de uma palavra chamada religiosidade. Porque todo mundo fazia o que achava que era o melhor. Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa aprender que nós aceitamos Jesus pela... Você consegue ver fé? Como é que você sabe que é fé? É uma coisa subjetiva. Onde está a sua fé? Nós falamos de coisas subjetivas. Nós não falamos de coisas práticas. E Jesus veio trazer para nós um evangelho de praticidade. Você tem vontade de trabalhar? Tem dia que não. Tem dia que a vontade é ficar na cama e dormir, mas você vai por quê? É preciso. E o que é preciso tem mais força. Como nós pontuamos a nossa vida com Deus? Com aquilo que é preciso ou com aquilo que a gente gostaria de fazer? Quando se trata de Deus, a gente acha que eu faço o que me der vontade. Quando eu sentir no coração. Quando você sentir no coração, você come? Não, quando você tiver fome. Eu não posso dizer para vocês uma verdade que não é minha. Estou contando para vocês sobre a minha família. Para dizer para vocês que essa sou eu.
Falando de legalidade, você tem no seu sangue o mesmo sangue que eu tenho, que é o sangue de Jesus. Parece que eu estou falando de coisas soltas, mas eu vou juntar tudo isso. Eu gostaria muito de ir para o céu. E vou, mas não agora. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Sabe quem fez essa música? Foi um homem que tinha acabado de perder toda a família no naufrágio. O que ele podia estar dizendo? Ai Deus, por que fizeste isso comigo? Ele falou, está tudo bem com a minha alma. Quem cuida da nossa alma somos nós, não é Deus. Nós precisamos entender que Deus não é o nosso moço de recados, nós é que somos o moço de recado dele. Nós precisamos parar de ir para Deus como pedintes. Será que eu tenho que dizer, Deus, abre as portas para mim? Gosto muito da oração de Jesus quando estava diante de Lázaro. E ele fala assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E depois ele se dirigiu com a voz àquilo que precisava ser feito. Por que ele falou, eu sei que tu sempre me ouves? Porque a comunhão com ele, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro sai para fora. Só que ele só falou essa palavra, porque antes ele disse, Pai, nós os dois somos um. Eu sei que tu sempre me ouves. Será que nós conseguimos dizer isso de Deus? Eu sei que tu sempre me ouves. A gente não sabe dizer isso porque a gente não conhece Deus. Essas culturas que a gente traz, elas são culturas que mudam a nossa maneira, mas a gente apega. Mas é o quê? É a tua família, é a tua vida, é aquilo que se come em casa. Tem a ver com aquilo que você é. É a tua vida. E Deus nunca veio te tirar aquilo que você é. Deus não muda a sua cultura. Deus é o Deus que está querendo enraizar aqui na terra o seu reino. E às vezes a gente fica achando o que é bom é o que vem de fora e não aquilo que nós temos aqui. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Aonde Deus te plantou é onde Deus quer que você faça mudança. Aquilo que você é a tua história e está muito bom. Eu só preciso pegar tudo isso e dizer, Deus, tudo isso é tudo, é nada. Isso é teu. Quem vai se revestir? Somos nós. Eu sei tudo sobre aeróbica. Agora você me pergunta por que eu estou desse tamanho. Porque eu não uso. Fortalecei-vos no Senhor. Por que você está com essa vida miserável? Porque você não usa. Quando eu comecei a estudar a história da minha família, eu descobri que eu preciso fazer jejum. Porque o jejum está escrito, essa casta só sai com jejum e oração. Sabe o que é casta? Estava falando do meu bisavô e eu descobri que do meu bisavô eu tenho casta, porque ele era hindu. E quando eu entendi a força do jejum para derrubar castas geracionais. E a gente às vezes brinca com ferramentas tão poderosas que Deus nos deu. Mas isso não vai dizer que vai te fortalecer. Porque quem se fortalece é você. O louvor fica bem a Deus. Eu canto porque Deus vai fazer alguma coisa. É porque Deus precisa usar os seus talentos. Quem é Jesus hoje é você. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus na terra. Então, cabe a nós fazermos o que nós precisamos fazer. Você tem um chamado específico para a sua vida. O que você precisa fazer? Primeiro, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como nós nos fortalecemos no Senhor? A gente sabe tudo o que se trata de qualidade de vida do corpo, mas nós não somos só corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Agora, cuidar do corpo nós cuidamos, mas nós não sabemos nada de coisas espirituais e não sabemos nada de alma e de emoções. Eu nunca entendi por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez tudo torto, mas Deus disse que era segundo o seu coração. Sabe por quê? Porque ele fazia uma coisa. Ele falava com a alma dele. Ele dizia para a alma dele, por que te abates dentro em mim? Espere em Deus. Olha no espelho, fala com a sua alma. Você está abatida por quê? Quando ele me fala fortalecei-vos, é você que tem que fortalecer essa alma que hoje está assim, amanhã está lá embaixo. Essa alma que é influenciada por coisas fora e vai modificar tudo aquilo que você estava pensando dentro que você conseguia. Davi fugia de Saul. Ele dizia, os meus inimigos me perseguem. Mas ele falava com a alma dele. Você só fala com uma coisa que você conhece. Você conhece sua alma?
Você conhece suas emoções? Todo mundo nasce com um kit de emoções base. Medo é básico, surpresa é básica, alegria é básica. Já vem com a gente. Deus tira todo o medo. Não tira não, Deus. Se tirar todo o medo, vem um leão na frente dele, ele vai morrer. Ele precisa desse medo. Faz parte do kit de emoções. Tem só uma contrapartida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você se encher de amor de Deus, talvez você vai conseguir resolver tua questão com medo. Mas isso são coisas da nossa alma. De Jesus. Sabe onde estão essas fortalezas? Como você fortalece, continua fortalecendo essas fortalezas e como é que elas vêm para aqui? Com aquilo que a gente ouve. E essas fortalezas viram a tua verdade. E você vai orar a Deus como coitado. Você está vendo que para orar você precisa primeiro destruir as tuas fortalezas? E é maior que o meu pecado, sim. E derrubando raciocínios. Raciocínio é maneira de pensar. E levando cativo todo pensamento. O que é levar cativo? É levar como escravo. Escravo faz o que você quer. Só que os seus pensamentos você não consegue segurá-los e levá-los cativos. E como é que eu combato isso? Como é que eu me fortaleço no Senhor? Aonde está o Senhor? Está na sua palavra. Quando eu penso como vou pagar, eu digo, isso já está pago, porque o meu Deus, segundo suas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades. Sabe que a igreja de Filipenses nasceu na casa de uma mulher, chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela não era judia, a gente não sabe do marido dela, a gente sabe só que ela era uma mulher que tinha dinheiro, e ela recebia Paulo em casa para começar a fazer os cultos. A igreja de Filipenses era uma igreja que tinha dinheiro. E eles semeavam no ministério de Paulo. E um pouquinho antes tem aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo, olha, deixa eu contar para vocês, eu posso qualquer coisa, se vocês derem ou não derem. A gente gosta de usar esse versículo, posso todas as coisas, pensando em prosperidade. Posso ficar rico, posso não sei o que. Pode ficar pobre também, fica tranquilo. E Paulo estava dizendo, eu já aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade. Nós pregamos a prosperidade em Deus, que é bem diferente. E Paulo estava dizendo, eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas vocês que deram, o meu Deus, segundo suas riquezas, vai suprir as vossas necessidades. Ele estava falando para quem deu. A maneira de nós derrubarmos raciocínios é com a palavra de Deus, porque ele é fonte. Quando Jesus falou, eu sei que sempre me ouves, ele ia ressuscitar o morto. Ele dorme. Jesus precisou falar aquilo que ele queria ver. O pessoal que fortalece os músculos faz exercício que dói, não é? Como é que você vai ser fortalecido na palavra de Deus se você não passar pelos teus problemas e saber que eu estou passando por isso, a palavra de Deus diz isso, é aqui que eu vou olhar, é para isso que eu vou olhar. Não fica lá procurando coisa para consolar, gente, vai adorar. Adorar é pelo que ele é. Nós poderíamos louvar em qualquer lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Você precisa melhorar seu nível de oração. Comunhão é muito subjetivo. Comunhão é conhecer a Deus. Deus quer estabelecer em vocês, em nós, a comunhão com Ele. Mas primeiro essa cabeça aqui precisa começar a derrubar as fortalezas que estão aqui. A maneira de derrubar fortalezas é com a palavra de Deus. Elas precisam ser verdade para nós. Se fizeram manifestos. Esse tesouro que Deus tem, que é a vida de Deus, que é vencer a cada dia, que Jesus já venceu por nós. Jesus já derrubou os demônios por nós. Nós já somos mais do que vencedores. Precisamos aprender a viver isso. Só que tudo isso é um verdadeiro tesouro que está onde? No vaso de barro que sou eu. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. O barro, depois que vai pro forno, você não pode fazer mais nada. Então esse barro que ele está falando é o que ainda não foi pro forno. Você pega aquele barro todo, quando ele está seco, junta tudo, põe no pano molhado com água e depois põe um jornal por cima, depois põe um plástico e deixa ficar uns 2-3 dias para o barro absorver a água.
O que significa água na palavra de Deus? A palavra. Todas as pessoas que são expostas à palavra de Deus, elas ficam diferentes. E depois pega aquele barro, aquele montinho e vai socando até amolecer e juntar todo o barro. E depois vai moldar, e vai pro torno, vai fazer com a mão, seja lá como é que for fazer. Mas a gente não destrói pessoas e Deus não destrói ninguém. Ele nos amassa, volta de novo. Tem a palavra que está ali. A palavra é a água que hidrata. A palavra de Deus é que hidrata. Isso é o tratamento da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa alma. Como queremos ter um espírito que ouça Deus. Deus pode até falar na sua mente, pode falar nas circunstâncias, mas Deus essencialmente fala no seu espírito. Quando nós aceitamos Jesus, que é o espírito que é recriado. Nós somos guiados pela nossa cabeça, nós somos guiados pelas nossas emoções, nós somos guiados pelos nossos pensamentos, pelas fortalezas que nós temos aqui na nossa mente. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Eu gosto muito quando Jesus sempre dizia: eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Por que Jesus podia falar isso? Porque ele sabia quem era o pai dele. Nós andamos fazendo o que Deus faz? Somos filhos de quem? Às vezes nós somos filhos da nossa cabeça, somos filhos do nosso achômetro, somos filhos de uma sociedade que está a cada dia decaindo. Será que nós temos feito o que Deus faz? O que Deus faria no nosso lugar?